Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Vamos discutir os principais assuntos do dia de hoje com Aline Scarelli, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Nosso Entre Linhas é um programa que traz as principais informações do dia e cada um dos nossos comentaristas põe o seu ponto de vista pessoal sobre a notícia. Bom, pessoal, nós recebemos aqui um ofício do Conselho Regional do Serviço Social, o CRES, da 9ª Região de Presidente Prudente, que é uma entidade regida pela Lei Federal 8.662, tem competência legal para fiscalizar e orientar o exercício profissional, defender também a observância dos princípios da ética e disciplina da categoria. Em cumprimento à função legal desse Conselho, a subcomissão de orientação e fiscalização do profissional na seccional de Presidente Prudente, veio, através de um ofício, apresentar uma manifestação diante da declaração feita durante o programa Entre Linhas, aqui na rádio, no dia 27 de abril, pelo senhor Adolfo Padilha, que é o nosso comentarista, afirmando que tal declaração gerou indignação à categoria, que de imediato acionou o Conselho de Fiscalização para averiguação e intervenção. Cabe expor que esta subseção entende que mencionada declaração feita, entre aspas, vereadores são assistentes sociais remunerados, ultrapassa o limite da liberdade de expressão para um patamar de falta de urbanidade à profissão do serviço social, pois desconsidera que o serviço social é uma profissão de nível superior regulamentada e que requer diploma de graduação em serviço social. Bom, entre outras situações que são ditas aqui nesse ofício, essas são as principais, e, diante disso, estamos trazendo essa, entre aspas, observação ou reclamação, né, da entidade que cuida do serviço social, e também abrindo aqui para o Adolfo Padilha para fazer as suas considerações em relação a essa declaração. Quero dizer que assina a Renata Soares de Souza, que é da coordenação da subseção de Presidente Prudente, do Conselho Regional do Serviço Social, e também a Giovana Moreira Mazon, que é agente fiscal. Adolfo Padilha, bom dia, bem-vindo. Como é que fica essa declaração sua aí? O que você diz? Eudes, em primeiro lugar, agradecer a audiência da Renata e da Giovana. E aproveitar, em nome de bastante pessoas que eu conheço, inclusive parentes que trabalham com o serviço social, dizer o seguinte: o texto tirado do contexto dá esse entendimento, na minha posição, absurdo que eles colocaram. Mas continuo reafirmando aqui, dentro do que foi discutido naquele dia na pauta, o vereador é, sim, um prestador de serviço social. Não entro na ética, na moralidade, não quero dizer isso. Não vou citar o nome de vereadores que eu conheço e admiro o trabalho, pelo atendimento que faz dessa forma, porque eu não tenho autoridade. Mas eu vou lembrar de dois aqui que os ouvintes da rádio vão lembrar: Sérgio Jorge e Hélio Cortez. O que esses dois prestavam de serviço social como vereador, se tem alguém que quer contrário a isso, vai nas minhas redes, lá nas minhas páginas das redes sociais e coloca o seu comentário. Mas respeito eles, admiro o trabalho deles. O que houve foi uma mal interpretação por parte delas, da Renata e da Giovana. Um abraço e obrigado pela audiência. Muito bem, vamos lá. Feitos os esclarecimentos, a nossa primeira notícia de hoje é sobre a CPI da Covid. Mandetta, Taixe, Pazuello, Queiroga e Barra Torres vão depor na semana que vem na CPI. O cronograma já foi organizado para a próxima terça-feira. E a gente começa falando desse assunto. Vamos lá, como é que você viu isso, Divaldo Ceresini? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, é sempre muito bom estar aqui. Olha, em relação à convocação dessas pessoas, né, é fundamental que elas sejam ouvidas e tenham a oportunidade de prestar os esclarecimentos tão necessários à sociedade brasileira. São os ex-ministros da Saúde e também o presidente da Anvisa. Eu acredito que são as pessoas mais indicadas para isso. Essa CPI, eu volto a dizer, ela é fundamental, uma ferramenta muito importante para que haja essa prestação de contas que é devida, pessoal, por todos aqueles que prestam um serviço ao público. Tá? A prestação de contas é obrigação do agente público. Porém, eu volto a dizer, o meu receio em relação às pessoas que foram escolhidas para compor essa CPI
que eu tenho para mim que a grande parte só está interessada em usar essa CPI como palanque político. Infelizmente, isso é fruto da péssima qualidade de senadores que nós temos. Eu gostaria muito que essa CPI fosse utilizada para sua finalidade fundamental: esclarecer o que aconteceu e, principalmente, procurar construir mecanismos para que os erros cometidos não se repitam. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a CPI da Saúde está aí, está formada e vão ser entrevistados, né? Vão colher os depoimentos na semana que vem. É isso, pessoal. Eu penso que a CPI tem essa função e também ela não pode ser demorada, né? Ela precisa colher esses depoimentos das pessoas que participam, né? E esse deve ser o horizonte, que é estabelecer uma cronologia dos fatos. A gente tem muito fresquinho na ideia como é que foi a cronologia, como foi a formação, né? Na verdade, não houve formação de um comitê de combate ao Covid, as coisas foram dando assim muito sem estrutura, então isso é importante. Tanto, gente, que até o líder do MDB do Senado, o nome dele é Eduardo Braga, ele defende que a CPI ela deve produzir uma narrativa que salve vidas e fazer um contraponto numa situação que levou mais de 400 mil mortos até a data de hoje, né? Até a data que ele fez essa fala. E o que eu penso, né? Assim, pessoalmente, eu penso que isso, a CPI ela tem que investigar a perda da vida desses brasileiros e também a forma como se deu a aquisição de um produto farmacêutico que mostrou que não realiza tratamento precoce, né? Porque não há, só existe a vacina. Então, é sobre isso que a gente tem que se debruçar de fato. E me perdoe eu começar a falar aqui sem falar o bom dia para os ouvintes e mandar minha solidariedade à família do João Seabra, que faleceu ontem, a Malu, João Vitor e o Rodrigo, é mais uma pessoa que parte dentre esses números de 400 mil que estão partindo no Brasil. Minha solidariedade aqui. Muito bem, a nossa solidariedade a todos, inclusive o ex-vereador Jorge Galli também, que faleceu agora recentemente. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê a situação aí da CPI da Covid? Primeiro também a nossa solidariedade, né? A perda aí do Jorge Galli, da família que a Aline citou. Morte é sempre muito triste. Mas voltando ao tema da CPI do circo, aquela CPI que foi construída para construir uma narrativa pensando só no poder, eu acho engraçado, eu ouvi aqui que a CPI tem que apurar por que morreu 400 mil. Tem médico lá na CPI? Tem cientista? Tem lá um bando de bandido. Só para vocês terem uma ideia, os 11 membros da mesa da CPI resultam em 2.405 processos. Todos eles têm um processo. Tem um que tem 700 processos. Olha o nível de gente que foi formada e vem aqui fazer discurso que a CPI é para se apurar. Apurar o quê? Nós temos que apurar o dinheiro que foi dado aos governadores e o que eles fizeram com esse dinheiro. E eles não escaparam disso, porque ontem a oposição, que é governo, conseguiu emplacar esse requerimento para fazer, sim, um levantamento onde foi aplicado o dinheiro que foi liberado. Agora, nós vamos ter que ficar discutindo isso muito tempo, porque é isso que eles queriam, trazer o Renan de novo no palco. Olha o absurdo. A cegueira é tão grande, a mesma acusação que fazem que o presidente não pensou no povo, esse pessoal que pega no pé do presidente faz a mesma negação com esses que estão morrendo, quando alimentam essas narrativas mentirosas da CPI totalmente parcial, uma CPI montada por quem tem interesse político, para se criar uma narrativa de voltar ao poder. Então você, que está aí acusando o presidente, que ele é culpado pelas mortes, você é tão irresponsável quanto acusa o próprio presidente, porque não foca no problema principal. E sobre a medicação, para deixar a turma mais nervosa ainda, vai ser feito um protocolo agora, com a assinatura de mais de 10 mil médicos, sobre, inclusive, a cloroquina, que usaram e deram resultado, né? Que tem, pelo menos, uma evidência médica. Isso é para deixar a turma mais nervosa ainda, porque o importante é salvar vidas, não fazer política. Muito bem, a Aline Scarelli pediu a palavra. 30 segundos, Aline, vamos lá. O Padilha extrapola o tempo, gente, mas é assim, inclusive vai analisar, vai investigar os passeios do presidente, a falta de oxigênio, né, a demora para responder os e-mails lá de Manaus e também, gente, como que se deu a questão das barreiras sanitárias vão ser ditas e olha só, o kit de intubação também, isso tudo vai ser objeto do CPI. As fake news também vai ser, então assim, vai dar ruim para essas pessoas que não trabalharam.
Padilha, não pode interromper, você interrompe o raciocínio. Vamos lá, 30 segundos para você. Não, que circo, né? CPI da fake news, do kit, tudo que vocês querem para poder ficar falando, alimentando. Olha só a irresponsabilidade de vocês, né? Lembrar que lá em Manaus ele recebeu o título de cidadão e foi recebido no aeroporto por uma multidão. Será que o povo lá de Manaus pensa como você aqui, como seus amiguinhos aqui, que não sabe nem onde fica Manaus, não sabe nem qual aeroporto vai, nem qual é o voo que vai para Manaus? Mas vocês querem mais saber que o povo de Manaus. E por aí adiante. É o circo da CPI e o resultado vai ser esse. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini também pediu a palavra. É com você, Divaldo. Olha, gente, é impressionante, né? Como que quando você muda a referência, né? A pessoa de referência, a opinião muda. Não pode, gente. O certo sempre vai ser certo, o errado sempre vai ser errado. Se a gente quer investigar quem fez coisa errada e punir quem fez coisa errada, tem que ser todo mundo. Não pode ser só quem você não gosta, não. Tem que investigar quem gosta também, porque também fez merda, pô. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto. Olha, a Corregedoria do Ministério Público Federal abriu uma sindicância para apurar cooperação internacional na Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula acusa a Lava Jato de ter realizado tratativas informais para conseguir informações com autoridades americanas e suíças nas negociações do acordo de leniência da Odebrecht. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. É todo um sistema, todo um establishment para proteger o maior ladrão que esse Brasil já viu, né? Aliás, não precisa de cooperação internacional. Hoje você põe no Google quem é o maior ladrão, vai aparecer o nome do Lula, né? É só na cabeça de gente que fantasia essa conspiração para prender o Lula. E esquece, por exemplo, que só no BNDES foram 500 bilhões desviados, dos quais 300 milhões foi só para o Lula, com delação premiada, com provas, com tudo. Mas as pessoas no duplo padrão de julgamento pela sua ideologia política querem proteger o Lula ladrão. E tudo está sendo armado para o Lula ladrão tentar voltar ao poder. Mas tem uma barreira aí no meio disso, que é o povo pensante. O povo pensante que está entre os loucos alucinados, lacradores e dos mimimi, vai dar trabalho para deixar o Lula voltar. Porque esse povo pensante é a favor da honestidade, dos valores de família, né, de acabar com a impunidade. Então, graças a Deus, o povo pensante está indo para as ruas agora. Dia 1º amanhã vocês vão ver o reflexo disso. Só na capital vai ser esperada mais de 1 milhão de pessoas. E não fique no sofá, não. Vá para a rua. Só assim para o povo pensante superar os lacradores. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião, como é que você viu essa notícia? Ai, gente, a gente toma, assim, o programa é de manhã, né? Então a gente tem que tomar café, não dá nem para tomar uma cerveja para poder deslizar e digerir as palavras que são ditas aqui. Pessoal, não é para ir para a rua, não, porque nós estamos em pandemia, é bom que se diga. A notícia, assim, é uma obsessão contra o ex-presidente Lula, talvez seja medo, né, das pesquisas, mas é uma obsessão, porque o que a reportagem, a notícia, a gente tem que tratar é do que foi dito na reportagem. O que foi dito, pessoal? É que a corregedoria ela está correta em abrir sindicância, porque a função dela, se há uma questão a ser decidida lá, porque o pessoal do Lava Jato trouxe documentação desses acordos de cooperação, e esses documentos não foram submetidos ao contraditório da defesa, não é só da defesa do ex-presidente Lula, de outras defesas também, tem que ser apurado. É isso, não tem outro motivo, né? E o problema maior dentre eles todos é assim, que o MPF, né, ele alijou as prerrogativas que a defesa tem, qual é? De ter a prova para ser avaliada. Isso não aconteceu, está incorreto. Então, gente, tem mais uma coisa. Os procuradores lá da Lava Jato, eles atuaram fora dos canais oficiais, que também não é possível, porque eles são servidores públicos, tem que ter transparência. Então, é sobre essas questões que a gente está falando, entendeu? É duro, porque, assim, essa divisão de dinheiro, das multas aplicadas, também existe uma sombra ali, então precisa ser avaliada, a corregedoria serve para isso. Quem não andou direito, vai vir a corregedoria entrar em cena, para todo mundo, inclusive para eles. Ok, vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você viu essa situação? A gente tem que corrigir, né? Porque durante algum tempo nós acreditamos que realmente a lei teria que valeria para todos, né? Tem que valer, a gente acredita até hoje. Mas durante
algum período ali da Lava Jato, nós acreditamos que ela realmente valia para todos. Agora nós vimos que para os poderosos e ricos ela continua, voltou tudo que era antes, né? Algum tempo atrás nós ouvimos aí um senador das antigas dizer que precisava parar o lavajatismo e voltar o bom e velho combate à corrupção, aquele que nunca houve em relação aos grandes corruptos, né, aos poderosos. Infelizmente, esse episódio é mais um que visa punir quem estava querendo prender bandido. Nós já vivemos isso esses dias atrás, com o STF declarando a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, um absurdo, e agora mais um absurdo, querer punir os procuradores que tanto fizeram pelo nosso Brasil. A Lava Jato foi motivo de orgulho para o Brasil, e eu digo foi porque, infelizmente, os canalhas acabaram com a Lava Jato e agora querem prender quem estava defendendo o povo brasileiro desses bandidos que assaltaram o nosso país, muitos dos quais continuam lá em Brasília com seus mandatos intactos. Muito bem, olha, eu sei que o Padilha pediu a palavra, também provavelmente os outros gostariam de pedir a palavra, mas o nosso tempo hoje, por conta daquela resposta, né, que nós tivemos que dar aqui ao Conselho do Serviço Social, a gente estourou o primeiro bloco. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com Entre Linhas. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas desse dia 30 de abril de 2021. Vamos lá para mais uma notícia para ser comentada aqui por Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e também Aline Scarelli. Olha, um avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chegou ao Brasil em Viracopos. O desembarque foi acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e marcou a entrega do primeiro lote do contrato de 100 milhões de doses feitos pelo governo federal. Por conta das exigências de armazenamento, o imunizante está sendo distribuído já entre as 27 capitais brasileiras, nesta sexta-feira e também sábado. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. É muito importante que a gente faça a distribuição o mais breve possível de todos os imunizantes, especialmente desses que tem, da Pfizer, que tem condições especiais, né? Lembrando sempre que vacina boa é aquela que está no braço das pessoas, não é aquela que está na promessa de político, nem aquela que está no freezer. Então, sem dúvida alguma, é um reforço muito importante para o Brasil, para que a gente consiga começar a caminhada de sair desse buraco no qual nós nos metemos. É um remédio que tem se mostrado eficaz no combate à doença e nós esperamos que essas doses elas sejam o mais breve possível aplicadas e que também as demais cheguem com a maior brevidade para a gente conseguir acelerar esse processo de retomada dos empregos e de retomada da nossa vida mesmo, né, pessoal? De sair, bater um papo com os amigos, sem a preocupação de repente, pegar uma doença e amanhã ou depois não estar mais aqui. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. É a boa notícia que ninguém nunca quer dar, né? Ou quer dizer, muita gente aí não quer dar, mas o Brasil alcança hoje o 7º dia consecutivo, acima de 1 milhão de média de vacinados por dia, né? Perdemos só para os Estados Unidos, para a China e para a Índia, que são produtores do imunizantes. Então, essa é a ação que nós todos conseguimos ver quando a gente tira a trave da política burra dos olhos, né? Eu costumo dizer que os resultados positivos, eles existem, mas a política faz com que as pessoas não enxerguem e não falem dele. Eu disse ontem e repito aqui, nós somos 97% de curados. O Brasil já passou a barreira de 1 milhão de vacinados por dia. Que continue assim, que continue deixando os médicos tomarem a decisão do que eles acham melhor para atender aquele paciente que acaba de chegar. Indico para todos os ouvintes aqui buscar no Google Dr. Zeballos. Veja o que o Dr. Zeballos anda falando depois de ter 3 mil pacientes pesquisado sobre o tratamento, de como ele recebe, de como que ele trata, o que se tem que fazer, como se deve usar máscara, como é que está sendo o contágio. Repito, Dr. Zeballos, com 2 L. É assim que o Brasil e o mundo vai caminhar para a sanidade, saindo da insanidade do pensamento daqueles que só torcem para o pânico. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você viu? Chegaram 100 milhões de doses da Pfizer.
É claro, gente, que é uma boa notícia. A gente fica muito animado em saber que essas doses vão receber o destino que é salvar vidas, né? Mas, assim, gente, como que vai ter uma cerimônia de entrega das vacinas? Para que vai deslocar o ministro da Saúde, que tem que ficar lá no Ministério trabalhando, para receber, ter uma cerimônia? Para quê, gente? Para melhorar a imagem do governo federal, que vai fazer uma cerimônia? Assim, qual decisões de um ano para cá foram tão positivas que é tão contraditório porque nós temos um reflexo de 400 mil mortos, fora aqueles que não morreram, que se recuperaram, mas que têm sequelas, que eu já nem lembro mais os números. Então, por que, gente, que ele vai lá para fazer uma cerimônia, ou que a cerimônia vai se dar em Brasília? Eu acho assim, ele tem que ficar lá no seu gabinete, que ele ganha para isso, tem que olhar os gráficos, olhar os números e trabalhar, né? Tá certo que ele chegou já com a pasta andando, vamos dizer assim, que é praticamente o quarto ministro, né? Mas mesmo assim, nada a ver com a cerimônia. Então, que venham mais vacinas. E qual vacina que está chegando? Da Pfizer, aquela que lá atrás o governo federal criou problema. Então, vamos vacinar esse pessoal rápido, é isso. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, pediu a palavra, 30 segundos, Adolfo. É engraçado ver esses comentários de duplo padrão, né? Os governadores do PT fizeram a mesma coisa. Na Bahia, o João Dória fez aqui a mesma coisa. Mas o fato relevante na cabeça dessas pessoas é o ministro ter ido receber o avião. Não é a vacina ter chegado. Aí o ouvinte vai tirando a tua conclusão. Muito bem, a Aline também pediu a palavra. Aline, 30 segundos para você. Não, é a realidade, ninguém está inventando nada. Quem costuma inventar as coisas aqui não sou eu. E outra coisa, é importante quando a gente for falar, citar, né, algumas pessoas, ou usar os termos, dar os créditos. Eu reparei, Padilha, eu vou te citar, depois se quiser eu te dar o prazo. Eu acho engraçado, e eu que acho engraçado, você fala tanto do duplo padrão, né? E aí quem usa essa palavra é o Rodrigo Constantino, gente. Você usa toda hora ele, parece ele falando aqui. Tem hora que eu penso assim, é o Padilha ou o Constantino? Tem que usar as fontes, não pode plagiar o Constantino, não, hein? Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, quer usar o seu direito de defesa aí? 30 segundos? Eu fico orgulhoso. Queria eu ter 10% do conhecimento que o Constantino tem, né? Eu já, quando vejo a Aline falando, eu lembro da Dilma. Poxa, vocês vão ficar um falando para o outro, aí eu vou ter que dar a palavra para todo mundo. Muito bem, pessoal, olha, temos 5 minutos para terminar o programa aqui. Vamos lá, então, para outra informação, para a gente encerrar. Vou dar 1 minuto para cada um, tá? É pouquinho, mas é o que a gente tem. Os estados receberão 864 mil unidades de medicamentos de intubação. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição dos medicamentos de intubação. E a expectativa é de que esses insumos estejam à disposição dos estados e municípios no máximo em 48 horas. Comentando o assunto, vamos lá, Aline Scarelli. Então, pessoal, é importante esses imunizantes, na verdade, o kit intubação chegar em meio ao caos que estaria também acontecendo, né? Não em todos os lugares, porque assim, foi notícia no G1 que os pacientes intubados, eles foram amarrados por falta de medicamentos. E durante ali o processo de intubação, tinha uns que até acordaram. Isso foi na zona norte dos hospitais lá de São Paulo. Também no Rio de Janeiro, pessoal, os pacientes foram intubados e acordaram agitados. Imagina você como reagir a equipe médica de saúde e o próprio paciente. Então, isso aconteceu, estava acontecendo no primeiro semana também, na verdade, no início do mês, chegaram alguns imunizantes da China, kit de intubação da China, e agora mais essa remessa, mas é para isso, para evitar que haja essa questão de falta de insumos para intubação, e outra, foi notícia também que a equipe médica estava diluindo o que sobrou ali de medicamento para continuar com os processos. Então, é óbvio que tudo isso atrapalha a recuperação. Então, tem que vir, não pode faltar esses kits e, sei lá, gente, imagina você estar lá no processo de intubação e acordar no meio disso, ou faltar medicamento para liberar a musculatura, é muito sério. Então, vem aí, né? É isso. Muito bem, vamos lá então, Divaldo Ceresini, parece que o governo está tentando fazer alguma coisa aí para resolver esse problema, né? Pois é, né? No ano passado, o especialista em logística, né, o Eduardo Pazuello, que é um zoeiro mesmo, né, fez uma bagunça danada com a nossa saúde, ele deixou de comprar esses kits de intubação. Aí o capitalismo malvadão salvou
os hospitais públicos recentemente, adquirindo no exterior esses kits de intubação, e agora, na gestão do ministro Queiroga, né, já tem alguns dias que começou esse processo, foi feita essa aquisição para distribuição. Infelizmente, essa situação caótica que nós vivemos também em relação ao kit de intubação é fruto da desastrosa gestão do ex-ministro Pazuello, alguém que envergonha o Exército Brasileiro, por ser general do Exército, envergonha o país e seguramente está na lista dos piores ministros da saúde que nós tivemos, e olha que nós tivemos ministros ruins, tais quais, por exemplo, Humberto Costa. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, encerrando esse assunto, a sua opinião? Rápido e curto. 420 bilhões foram liberados até o dia 15 de janeiro de 2021 para os governadores. E eu vejo aqui comentários culpando o ex-ministro ou querendo jogar a culpa no presidente. Tem o que dizer, né? Entende quem quer, avalia quem ouve e toma decisão também quem está nos ouvindo. Repito, até o dia 15 de janeiro de 2021, 420 bilhões o governo federal liberou para os governadores. E a quem a gente deve cobrar a falta de medicamento? A quem a gente deve cobrar a falta de equipamento? A quem abriu o caixa e deu dinheiro e foi proibido pelo STF de tomar atitude sobre a gerência desse dinheiro? Ou aquele que recebeu o dinheiro e montou o hospital de campanha, não usou e desmontou e até agora não prestou a conta? Mas isso você não vai ver na CPI, pode ter certeza. Valeu, gente. Olha, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou aqui na sintonia conosco. Então, um grande abraço e a gente se fala na próxima segunda-feira. Até lá. Valeu.